Você que já teve dengue ou está com dengue, já deve ter se preocupado bastante com o número das suas plaquetas. Mas eu vou te contar um segredo. Vou te contar uma coisa que esqueceram de te contar. Você estava preocupando com a coisa errada. Plaqueta baixa não é algo exclusivo da dengue. É uma coisa muito comum nas infecções em geral. Então, quando você faz um hemograma que a plaqueta está um pouco ou muito baixa, isso não quer dizer que é nem que não é dengue. Segundo detalhe, a plaqueta estar baixa não é um sinal de gravidade. Em lugar nenhum está escrito que a plaqueta abaixando ou a plaqueta abaixo de um determinado valor coloca o paciente como mais grave ou menos grave. Ai, doutor, então como que eu sei que a dengue está grave se não é a plaqueta? A gravidade da dengue ela é avaliada clinicamente. O médico avalia o paciente, ele coloca a mão no paciente, ou pelo menos deveria examiná-lo com cautela, com cuidado, avaliar a função do coração, dos pulmões, como que está a circulação periférica, como que está a pressão arterial, como que está a ausculta respiratória, como que está o abdômen, se tem líquido no abdômen, se a pessoa está hidratada ou não está hidratada. Mas eu comecei o vídeo falando que você está se preocupando com a coisa errada, com as plaquetas. Lá no hemograma, existe uma coisa que é completamente ignorada, tanto pela população em geral, que não tem obrigação nenhuma de saber, mas infelizmente também é ignorada pelos profissionais de saúde. É uma coisa que se chama hematócrito. Lá no hemograma existe hemácias, hemoglobina, logo embaixo está hematócrito. É um valor que vem em porcentagem, 40%, 42%, algum valor próximo a isso. Para entender o hematócrito e entender o quanto ele é importante, vamos entender basicamente o sangue. O sangue é um líquido composto por uma parte líquida e uma parte sólida. É como se a gente tivesse um suco de polpa de morango. Ele tem a parte sólida, que é a polpa, e a parte líquida, que é a água. Se eu deixar separar, se eu fizer um método que ele separa, eu vou ver uma parte sólida e uma parte líquida. Se eu for tirando o líquido, ele continua sendo suco, mas fica um suco concentrado. O sangue é a mesma coisa. Se eu for tirando água do sangue, ele vai ficando um sangue concentrado. O que popularmente a gente diz que é um sangue grosso. E o sangue grosso, o sangue concentrado, não consegue fazer a função dele, que é levar oxigênio de forma adequada para todos os nossos órgãos. Sabendo disso, a gente consegue entender o que a dengue faz e como a dengue mata. A dengue causa uma desidratação intensa nos pacientes. Os pacientes perdem líquido e esse líquido sai de onde? Sai do sangue. Então eu vou deixando o sangue cada vez mais concentrado, cada vez mais grosso. E lembra que eu falei? Sangue concentrado, sangue grosso, tem dificuldade de levar oxigênio para os outros órgãos. Esse processo intenso de perda de líquido, de perda da parte líquida do sangue, eu vejo como hematócrito. Por isso que ele é de extrema importância. É a forma que o médico tem de ter certeza que o sangue está ficando concentrado. Quanto mais o hematócrito vai se elevando, é sinal que o sangue está concentrando. Por exemplo, o paciente consultou hoje, está com 40% de hematócrito. Ele consulta amanhã, o hematócrito dele está 48%. O sangue dele concentrou muito. O que aconteceu? Ele perdeu líquido, ele desidratou. Por isso que o tratamento da dengue é hidratação vigorosa, seja por via oral, seja por via venosa. Esse modo que a dengue mata o paciente, a gente chama de choque hipovolêmico. É o mesmo modo que a pessoa morre quando ela tem uma diarreia a ponto de matá-la. Hoje em dia, felizmente, não vemos tanto isso, mas
Em tempos não tão antigos, existiam muitas crianças que morriam por diarreia. Em países mais pobres do que o Brasil, onde principalmente tem a cólera, ainda tem muita criança que morre de diarreia. Um maratonista ou um paciente que pratica atividades extenuantes, que sua demais e não se reidrata, ele vai correr um grande risco de morrer, da mesma forma da dengue. Tudo é causado por uma desidratação severa. Desidratação severa a gente trata com hidratação. Pois bem, já sabemos que o principal no hemograma é o hematócrito, não é a plaqueta. Ah, doutor, mas e a dengue hemorrágica? Pouquíssimos pacientes morrem de dengue hemorrágica. Dengue hemorrágica, quando ele sangra até morrer. A maioria dos pacientes morre de choque, morre desidratado, sem perder uma gota de sangue que seja. E um grande erro que os profissionais de saúde fazem, valorizar a plaqueta para indicar hidratação. A gente indica hidratação se o paciente estiver clinicamente desidratado. Como que eu sei que ele está clinicamente desidratado? Boca seca, pele seca, sede excessiva, criança chora e não sai lágrima, urina muito reduzida, esse paciente está desidratado. Hipotensão, a pressão está caindo, esse paciente está desidratado, tem que ser hidratado. Nunca a plaqueta é um valor que vai indicar ou não hidratação. Então, se o paciente tem 300 mil plaquetas ou 10 mil plaquetas, ele vai receber hidratação de acordo com o status de hidratação dele. E por fim, aquela grande dúvida: qual o valor de plaqueta que é preocupante? O valor de plaqueta por si só não é preocupante. Claro que valores baixos, e quando a gente fala baixos, são próximos de 10 mil, 5 mil, eles são um sinal de alerta para a gente ficar mais atento, mas plaqueta baixa sem sangramento não exige preocupação exagerada. Não tem que transfundir plaqueta, não tem que criar nenhum alarde, a gente precisa ficar atento e vigiar se essa plaqueta não vai cair mais ainda. Mas plaqueta baixa não quer dizer nada, não quer dizer que é dengue. Se for dengue, não quer dizer que o paciente vai sangrar. A gente tem que vigiá-lo, cuidar melhor desse paciente. Caso ele venha sangrar, provavelmente nem é culpa da plaqueta. Quando o paciente com dengue sangra, normalmente ele está sangrando por culpa de outros problemas. Por exemplo, o fígado do paciente talvez não esteja funcionando como deveria, que é uma consequência da dengue. Resumo do vídeo, para quem não viu o vídeo inteiro e pulou logo para o final. Plaqueta baixa não é sinônimo de dengue. Quase todas as infecções fazem as plaquetas baixarem. Plaqueta baixa não é sinônimo de necessidade de hidratação. A gente determina a hidratação do paciente pelo quadro clínico e pelo hematócrito. De todo o hemograma, o hematócrito é o mais importante para a gente conduzir o caso de dengue. E por fim, a maioria dos pacientes de dengue que morrem, eles morrem por choque. Eles perdem muito líquido, o sangue fica concentrado, o sangue não consegue levar oxigênio para os outros órgãos, sem oxigênio a vida acaba. Dengue hemorrágica é muito raro e quando o paciente sangra, nem sempre é culpa da plaqueta. Ou seja, não preocupa tanto com a plaqueta, concentra no hematócrito, mas principalmente concentre no paciente e não no exame dele.